Agora Deus manda voltar atrás e agora Deus manda parar. Para aí, nesse beco sem saída. Fica parado aí. Primeiro exemplo de Deus para nós. Ele fez o mundo em 6 dias e no 7º ele parou. Descansou. Descansou, parou por 2 motivos. Para apreciar a sua obra e para deixar uma lei moral. Olha o exemplo de Jesus. Uma prova que Jesus parava com seus discípulos para descansar está em Marcos 6,31. Ali ele tentou parar, mas não deixaram. Ele falou, vocês já estão trabalhando há muito tempo, vamos atravessar e vamos para o outro lado para descansar. Só que chegou do outro lado, tinha uma multidão. Mas Jesus parava. Jesus parava para descansar. Jesus estava dormindo na popa do barco, numa almofada. Estava descansando na travessia do mar, quando veio a tempestade. Rapaz, o negócio é tão interessante que Deus santificou a parada. Deus santificou a parada. Êxodo 31:12. O sábado foi santificado para Israel, não é para a igreja não. Mas Deus santificou a parada, irmão. Já viu isso? O sábado é santo. Por que você deve parar? Primeiro, você deve parar por causa de você mesmo. De vez em quando você tem que parar para descansar. Você não é máquina. Tem que parar. De vez em quando você tem que parar. Por causa de você, por causa dos seus. 1 Timóteo 5,8 diz, se alguém não cuida dos seus, negou a fé e é pior do que um infiel. Você tem que parar. Parar por causa da tua família. Parar para descansar. Você tem que parar, irmão. Eu fico achando graça dos evangelistas. Segura aí a pancada aí agora, moçada. Os evangelistas de hoje vão tirar férias. Vai tirar férias aonde? No Nordeste. Arruma uma agenda para pregar no Nordeste. Vai tirar férias aonde? Eu vou para Disneylândia. Arruma uma agenda para pregar em Orlando. E com todo respeito aos senhores evangelistas de hoje, eu fui evangelista há 28 anos e precisava pregar para levantar dinheiro para pagar milhões na televisão. Não era para botar no meu bolso, não. Eu não estou dizendo que é pecado. O obreiro é digno do seu salário. Mas quando eu saía de férias, meu irmão, férias são férias. E eu precisava trabalhar, porque não tinha uma duplicata de televisão vencendo todo mês violenta. E um monte de funcionário. Mas eu parava. Uma vez eu cheguei em Natal para tirar férias, e o chefe do restaurante do hotel era presbítero que dirigia uma congregação da igreja em Natal. Aí ele chegou, né? Primeiro dia não falou nada, no segundo ele se apresentou, pastor Silas, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meu irmão. Eu me lembro aqui da cruzada que o senhor fez aqui, no papódromo, como era chamado, o espaço de Natal. Eu fiz um evento gigante lá e tal, uma bênção. Eu dirijo uma congregação aqui. Deus abençoe, irmão. Tá. Primeiro foi o ensaio. No terceiro dia ele, pastor, o senhor vai ficar alguns dias aqui? Eu falei, vou ficar 15 dias aqui. O senhor não quer ir na nossa igreja pregar? Aí eu estava de bermuda, chinelo e camiseta. Eu falei, pode pregar assim? Não, até um susto. Essa é a roupa que eu tenho. Não levava nenhuma camisa mais ou menos para não ser tentada a nada. Naquela época eu estava na televisão, a televisão era um instrumento poderosíssimo de comunicação, eu era conhecido. Aí fui tirar férias com a minha família em Orlando. Bati no lugar, me acharam. Pastor, é só à noite. Vem aqui pregar. Não. Estou de férias. Eu fiquei até com alergia, só o irmão falar que eu tinha que pregar. Comecei a coçar. Uma outra vez, em João Pessoa. Aí eu fui lá, estava no hotel em João Pessoa, o telefone toca, eu estava dormindo de tarde, numa bênção. O telefone do quarto do hotel toca. Falei, caramba, o que está me ligando? Aí o cara da portaria, pastor Silas Malafaia? Tem um pastor aqui na recepção querendo falar com o senhor. Eu não quero falar com ele. Blim.
Aí o telefone voltou. Sim. Ele perguntou ao senhor se o senhor vai ficar alguns dias aqui para o senhor pregar aqui na igreja dele. Fala para ele que eu não estou pregando em lugar nenhum, nem prego na parede, nem pregando Bíblia, nem pregando nada. Diz a ele para passar bem, que eu desejo toda a sorte de bênção para o ministério dele, para a igreja dele e para a vida dele. Mas eu não vim aqui para pregar, tá bom? Boa tarde. E outra, não me chama mais de tarde no telefone, por obséquio. Plim. Eu fico bobo, rapaz, não para, não diz. E você não precisa ir para o hotel. Já contei aqui. Você não precisa ir para o hotel para descansar. Você descansa como pode, você descansa onde pode. Eu me lembro quando eu passei a ser pastor aqui, que eu instituí e disse assim, eu quero que tudo que é pastor tire 20 dias no mínimo de férias no ano. Eu quero. Se programa aí para tirar. Aí um pastor querendo marcar ponto comigo, eu estava novo aqui, disse, pastor Silas, pois não, irmão, é que a nossa filial está com muitas demandas e eu não vou tirar férias. Eu nem para ele disse assim, eu não vou tirar férias, eu não tenho como tirar férias. Eu falei, então a igreja vai tirar férias de você. Já que você não quer tirar férias, é a igreja que vai tirar férias de você. Você está proibido de pisar na igreja por 20 dias. Ok, irmãozão? Tem mais alguma coisa para falar? Não. Sim, senhor. Acabou o papo. Pronto, você não quer tirar férias, a igreja tira férias de você. 20 dias que não aparece lá. Vai para a praia. Vai levar uma caixa de isopor com groselha, com sanduíche, com farofa. Vai te virar, meu irmão. Vai descansar, rapaz. Você não é máquina, cara. Isso vale para qualquer um aqui, rapaz. Deus descansou, Deus fica cansado, meu irmão. Por algum acaso Deus fica cansado? Eu quero que você preste atenção aqui. Eu vou falar de um assunto que muito pastor não gosta de falar ou porque não crê. Pastor não crê? Oh, meu irmão. Meu irmão, a palavra de Deus só funciona onde a gente acredita, onde a gente crê. E tem muito crente que não gosta de ouvir sobre esse assunto. Eu vou falar aqui. Ele não é um assunto de empolgação. O crente pentecostal gosta de empolgação. Mas ele é um assunto pedagógico. Para você aprender, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E está chegando muita gente nova na DEVEC. Inauguramos 2 igrejas, gente nova, que precisa entender e aprender, se não aprendeu de onde vieram, não é? Precisam aprender, porque eu ensino à luz da palavra de Deus. Então eu quero trazer aqui um assunto, que não é um assunto que eu prego sempre, mas que eu de vez em quando trago para você ter o conhecimento que a Bíblia é uma enciclopédia de livros pequenos. O termo Bíblia, biblos, significa uma enciclopédia de livros pequenos. A Bíblia é uma enciclopédia de vários temas, entre os quais esse que é um dos maiores, se não o maior tema que você encontra na Bíblia. Evidente que o tema principal da Bíblia, que está em toda a Bíblia, é Jesus Cristo, mas um tema teológico é esse. Por que damos dízimos e ofertas? Eu quero responder isso para você. Porque não basta eu chegar aqui e dizer que você tem que dar dízimo e oferta. Por quê? Vou ler 2 textos da Bíblia. O primeiro, Mateus 22, 21. Nessa parte central do texto, Mateus, capítulo 22 e versículo de número 21. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus falou essas palavras no templo. Jesus está dizendo, dai a César os tributos que são devidos e dai a Deus o dízimo e a oferta. É isso que Jesus está falando. E eu quero também ler Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10, que diz o seguinte:
Provérbios, capítulo 3, versículo de número 9, versículo 10. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros e abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Então vamos à pergunta, para que eu possa começar a responder a você. Por que nós devemos dar dízimos e ofertas? Número 1, um ato de honra, fé e obediência a Deus. Esse ato de ofertar e dizimar é um ato de honra, fé e obediência. Honra, porque você só honra quem você reconhece. Se você reconhece que Ele é Deus, você o obedece. E se você reconhece que Ele é Deus e o honra, é porque você crê. Essas coisas estão linkadas, você não separa. Oferecemos dízimos e ofertas porque esse é um ato de honra, de fé e de obediência. Agora escute isso aqui. Existe, lamentavelmente, em muitos lugares, uma inversão de valores. Estão fazendo do propósito o resultado e do resultado o propósito. O que é isso, pastor? Qual é o propósito de dízimos e ofertas? Honrar a Deus. Esse aqui é o propósito. Qual é o resultado? Eu vou encher os teus celeiros e transbordar os teus lagares. Mas tem muito lugar por aí que inverte. Qual é o propósito? Encher meu celeiro e transbordar meu lagar. Então eu dou dízimo e oferta porque primeiro Deus vai me abençoar. Não. O propósito de você dar dízimos e ofertas é porque você está honrando a Deus. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Aí o resultado que estão fazendo de propósito é que Deus vai te abençoar. É esse o entendimento que você tem que ter. Terceiro, meus dízimos e ofertas demonstram quem é o meu Deus. Porque Jesus não falou em Mateus 6,24 que nós não podemos servir a dois senhores, não podemos servir a Deus e a mamão, isso é, a Deus e ao dinheiro. Jesus dá ao dinheiro um status de Deus, porque ele tem poder de ser adorado, ele tem o poder de tornar-se o principal da sua vida. Então, quando você oferta e quando você dizima, você está dizendo quem verdadeiramente é o Deus da sua vida. O dinheiro, os bens são ferramentas, são bênçãos, mas não é o nosso Deus. Em quarto lugar, toda a história da humanidade, toda a história, antes da lei, na graça, em toda a história da humanidade, a adoração a Deus sempre foi feita em entregar a Deus uma dádiva, em reconhecimento à sua soberania. E é tão interessante que eu vou dizer para você, na Bíblia, antes da lei, não tem obrigação de ofertar. Não tem determinação de ofertar. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 8. A Bíblia está falando, não sou eu, meu irmão. A Bíblia fala em Gênesis 8:20 que Noé, quando saiu da arca, ofereceu oferta ao Senhor. Deus não mandou ele oferecer, ele ofereceu. Em Gênesis 14:20, Abraão deu dízimo de tudo. Não tem determinação para ele fazer isso. Não há essa determinação. Em Gênesis 28:22, Jacó faz um voto de dar dízimo de tudo, porque era uma expressão de adoração e reconhecimento da soberania de Deus sobre a vida deles. Agora você vem para a lei, aí já passa a ser obediência, determinação. Interessante. Você lê em Números, você lê em Deuteronômio, a questão de dar dízimo e oferta, e o texto principal de Malaquias 3, 8 a 10.
Porventura roubará o homem a Deus? E vocês me dizem, em que nós estamos te roubando? Nos dízimos e nas ofertas. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na casa do Senhor, e fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu, não vos der uma bênção que adivinha a maior abastança. Então, na lei já tem uma ordenança, e agora segura aí, crente, segura aí, povo de Jeová. Na graça também é ordem, é obediência. Olha que coisa interessante. Antes da lei, era simplesmente um ato normal que Deus não pediu nada. Mas quando você vai na lei e na graça, a história muda. Volto para o texto de Jesus. Mas um texto não pode ser regra. Isso é o princípio da hermenêutica bíblica. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Para que haja uma doutrina no Novo Testamento, você tem que ter mais de um texto. Então, Jesus fala, e o que Jesus fala também está na ordem do absoluto, não precisa de contexto. Mas mesmo assim, vamos ver. Quando Jesus diz, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, já disse para você, ele estava falando de dízimos e oferta, mas não para por aí. Em Mateus 23, o capítulo dos fariseus, Jesus dá uma lambada nos fariseus, chamando eles de hipócritas, porque vocês dizimam a hortelã, o endro e o cominho, as ervas medicinais que Deus não pedia o dízimo, e esquecem as coisas mais importantes da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Agora Jesus vai dar a sentença: devias fazer essas coisas, isso é, juízo, misericórdia e fé, e não desprezar aquelas. Que é aquelas? O dízimo. Então Jesus está dizendo, olha, vocês estão pedindo o dízimo daquilo que eu não pedi. E estão esquecendo o mais importante da lei: o juízo, a misericórdia e a fé. Devias fazer essas coisas sem omitir aquelas. Mas não acaba por aí. Hebreus capítulo 7, versículo 8, tem mais um texto muito interessante que fala sobre essa questão. Diz assim: aqui, na antiga dispensação, se dá dízimo a homens que morrem. Ali, na nova dispensação, na graça, se dá dízimo àquele que vive para sempre. Então, queridão, com todo respeito, a questão de dízimos e ofertas está em toda a Bíblia, antes da lei, na graça. E quando você vem para a lei e para a graça, que nós estamos na graça, Deus dá uma ordem, não faz um pedido. Agora preste atenção a isso aqui que eu vou te dizer, que é muito importante. Por que na igreja de Cristo muitos têm dificuldade de ofertar e dizimar? Por quê? Porque na igreja de Jesus muita gente tem dificuldade de ofertar e dizimar. Eu apresento as razões para você. Número 1, porque muita gente não tem o conhecimento. Com todo respeito, não para vocês da DEVEC. Mas nós estamos na internet e temos igrejas novas. Porque não tem o conhecimento do assunto. E a Bíblia fala em Mateus 22:29, errais por não conheceres as Escrituras nem o poder de Deus. Mas segundo lugar, porque muita gente tem dificuldade da dízimo e oferta? Porque não creem, mesmo tendo o conhecimento. Porque as coisas do mundo de Deus é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. 2 Coríntios 5:7 diz que nós vivemos por fé e não por vista. Então, mesmo conhecendo, não crê. E se você não crê, você não pratica, irmão. Essa é uma verdade absoluta. Porque muita gente na igreja de Cristo, na graça, tem dificuldade para dar dízimos e oferta, porque amam em primeiro lugar o dinheiro e os bens e não a Deus. Vamos falar a verdade. Amam em primeiro lugar o dinheiro e os bens e não a Deus. Isso aqui é uma verdade. Por que Jesus falou? Não podeis servir a Deus e ao dinheiro.
Ele está mostrando essa realidade. E Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e 10, diz que os que querem ser ricos, essas pessoas se envolvem em tentação e laços, cobiças loucas e nocivas, que submergem o homem à perdição, porque o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e por causa disso, muitos abandonaram a fé e transpassaram-se a si mesmos com muitas dores. Isso aqui é muito sério. Diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Destrói casamento, destrói família, destrói caráter, destrói pessoa e destrói a fé. Porque muitas pessoas têm dificuldade de ofertar e dizimar nesse tempo da graça de Deus. Ah, meu filho, sabe por quê? Porque essas pessoas, isso aqui, escute, muitas delas conquistaram bens e posição e grana sem nunca serem fiéis em dízimo e oferta. Eu nunca dei dízimo e oferta e estou vivendo bem. Calma que eu vou chegar para eles. Não tente adaptar a Bíblia para ninguém, não vai funcionar. O cara não dá dízimo e oferta, eu vivo bem, tenho um bom salário, tenho patrimônio, tenho casa, tenho empresa. Então eles não creem, eles não praticam, porque eles confiam mais nos sistemas do mundo do que no sistema de Deus e no ato espiritual, que é o ato de ofertar. Mas eu já disse aqui em uma santa ceia, e agora vou trazer de novo, para você entender isso, que muita gente não percebe. Se você está no Brasil, você está sujeito à lei dos Estados Unidos, sim ou não? Fala com força, irmão. Ah, obrigado, fiquei até com medo. Mas se você estiver morando nos Estados Unidos, você está sujeito às leis americanas, sim ou não? Sim. Significa então, se você está numa nação, ou pertence a uma nação, você está sujeito às leis daquela nação, sim ou não? Sim. Aqui é que está o divisor de águas. O ímpio nasce rico, vive bilionário e morre bilionário. Mas nós sabemos para onde eles vão. Agora você pertence ao reino, então você está debaixo das leis do reino. Meu querido, eu sou pastor há mais de 44 anos. Não tente adaptar a Bíblia. Eu conheço o que eu estou falando. Eu já vi crentes na igreja milionários por muito tempo e quebrado de uma hora para outra. Eu conheço histórias de crentes, só estou falando de milionários, não estou falando de classe média não. Milionários, viveram o tempo todo como milionários, mas quando chegou a geração dele, acabou com tudo. Não tente adaptar. Olha o que diz Malaquias 3:11. Se o dízimo e a oferta é antes da lei, na lei e na graça, então as verdades valem para qualquer tempo. Por causa de vós, isso é, porque você dá dízimo e oferta, eu vou repreender o devorador. O devorador que não está na vida de um ímpio, porque ele não está sujeito às leis de Deus, porque ele não pertence ao reino de Deus, mas para você tem. Porque você pertence ao reino de Deus. Então você está debaixo dessa lei, das leis do reino. Então quando eu não quero me submeter, eu transgrido. E quando eu transgrido, tem consequências. Tem muito crente que diz, poxa, como é que pode, rapaz? O ímpio vive numa boa e tal, bota para quebrar, arrebenta, blasfema de Deus, debocha e está sempre bem. Eu estou aqui gemendo. Debaixo de tribulação, de adversidade. Filhinho, é que você está olhando o momento de vida e não a história nem a eternidade. Então eu estou te dando um alerta, cuidado. Você pertence ao reino? Você está debaixo das leis desse reino. Se você não pertencesse ao reino, você estava debaixo das leis de quem não pertence ao reino. Isso é, tem inferno, tem condenação para você. Você está sujeito a ser escravo de vícios. Tem um monte de coisa para quem não está debaixo da lei de Deus. Ah, você está no reino? Você tem direito à vida eterna. Ah,
Você tem direito a bênçãos de especiar de Deus. Mas você tem obrigações. Sabe por que muita gente tem dificuldade de ofertar e dizimar no reino de Deus? É porque essas pessoas esquecem que não vão levar para o túmulo nem para a eternidade os seus bens. 1 Timóteo 6,7 diz: nada trouxemos para essa vida, e manifesto é que nada levaremos dela. O Salmo 49, versículo 16 e 17 diz: não tenha medo quando alguém se enriquecer, ou quando a sua casa se engrandecer, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Você não vai levar nada. Você também tem que entender uma outra coisa. É que pessoas no reino de Deus, que pertencem ao reino de Deus, têm dificuldade de dar dízimo e ofertas, porque não creem que Deus é o Senhor de todas as coisas. Ageu, capítulo 2, versículo 8 diz o Senhor: minha prata e meu é o ouro. Isaías 45:3, o Senhor diz: eu tenho os tesouros da escuridade e as riquezas escondidas. O Salmo 24, versículo 1 diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo que neles habitam, tudo é de Deus. E Davi, o bilionário rei Davi, tinha uma compreensão disso incrível. Porque em 1 Crônicas 29, que ele está falando do ato de ofertar, e que ele voluntariamente deu uma oferta aproximadamente de 8 bi para a construção do templo, no versículo 11 e no versículo 12 ele diz: tua é a magnificência, a honra, o poder, a vitória e a majestade. Teu é tudo que há nos céus e na terra. Teu é o reino. Tu te exaltastes acima de todos como chefe. Riqueza e glória vêm diante de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão está o engrandecer. A Deus a glória, a Deus a glória. Ele é o Senhor de todas as coisas. Agora escute, meu amado irmão. Existem 10 leis que envolvem o ato de ofertar. Eu não vou entrar em detalhe porque você vai entender perfeitamente. 10 leis que envolvem o ato de ofertar. Não é uma coisinha assim, sabe? Banal, uma coisa qualquer. E você precisa saber o seguinte, é importante. Todas as leis têm 3 finalidades. Todas as leis. Primeiro, conhecer os nossos direitos. Todas as leis. Segundo, cumprir nossos deveres. E terceiro, guiar a conduta dos cidadãos. Todas as leis têm esses 3 objetivos. As leis dos homens são falhas. Você quer ver? Se você der um soco e quebrar a cara de alguém, você pode responder em liberdade. Se você bater num cachorro, 7 anos de cadeia. Então, se um cachorro te morder, dá um tapa no dono. Desculpa, não é para fazer isso. Parece piada o que eu estou falando. Mas é a verdade. Agora, as leis do Senhor... meu irmão. Meu amado irmão. As leis do Senhor... O Salmo 19, versículo 7 diz que a lei dele é perfeita. O Salmo 119, versículo 18 diz que as leis do Senhor são maravilhosas. O Salmo 119, versículo 92 diz que a lei do Senhor traz alegria. O Salmo 119, versículo 165 diz que a lei do Senhor produz paz e não há impedimento algum para os que amam a sua lei. Então, as 10 leis que norteiam esse assunto de dízimo e oferta. Vamos lá? Número 1, lei da semeadura. 2 Coríntios 9,6. O que semeia pouco, colhe pouco, semeia muito, colhe muito. Essa é a primeira lei. É uma lei. E semear pouco, semear muito não tem a ver com quantidade. Tem a ver com a qualidade. Número 2, a lei da primícia. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Honra o Senhor com as primícias de toda a tua renda. Terceira lei, a lei do dízimo, que está em toda a Bíblia, não vou voltar a repetir.
os textos que eu já disse para você. A quarta lei, a lei da possibilidade. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 12. Se há prontidão de vontade, cada um dê segundo o que tem e não o que não tem. Então tem uma lei de possibilidade. Você não pode dar o que não tem. A quinta lei, a lei da voluntariedade. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo o proposto no seu coração. Nem teu pai, nem tua mãe, nem teu marido, nem tua mulher, nem Deus, nem eu, nem pastor nenhum pode determinar, obrigar você a ofertar. A sexta lei, a lei da obediência. Está em toda a Bíblia, já disse para você, a obediência na graça e a obediência na lei. A sétima lei, a lei do amor de Deus. 2 Coríntios 9, 7. Deus ama aquele que dá com alegria. Vê na Bíblia quantas vezes tem essa palavra Deus ama. Para você entender a grandeza do que significa. Deus ama, Deus guarda, Deus ama, Deus protege, Deus ama, Deus abençoa. Aqui são leis. A oitava lei, a lei da multiplicação. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Ele multiplicará a vossa sementeira, isso é, a fonte que produz a semente. Estou te mostrando, isso aqui é a Bíblia. Nona, a lei da abundância. Ele vai fazer que em tudo enriqueçais. E a décima lei é a lei de todo o favor de Deus. Isso aqui é incrível. 2 Coríntios 9, 8. E o Senhor fará abundar em vós toda a graça. Depois do versículo 7. O que é que ele está falando? A graça de Deus opera na vida material, emocional e espiritual. Por muito tempo eu pensava que a oferta e dízimo só operava na vida material. Até que o Espírito Santo abriu meus olhos para o versículo 8 de 2 Coríntios 9. Quando você oferta, você chama o favor de Deus para a sua vida, não apenas na vida material, na vida emocional e na vida espiritual. Agora eu vou para a conclusão. Eu não estou pregando bravata teológica, eu não estou forçando o texto, eu não estou falando palavra para te manipular, eu estou te ensinando na Bíblia por que devemos dar dízimos e ofertas. Então a conclusão, número 1, uma coisa que vocês já me ouviram falar, eu vou repetir aqui. Judas deixou Jesus para servir ao dinheiro. Zaqueu deixou o dinheiro para servir a Jesus. Com quem você se parece? Judas deixou Jesus para servir ao dinheiro. Zaqueu deixou o dinheiro para servir a Jesus. Com quem você se parece? Segundo, a diferença que existe entre um religioso que ama o dinheiro e aquele que é envolvido pela graça de Deus. Olha a diferença. Jesus pede ao jovem rico. Jesus pede. Dê os seus bens. Ele não obedece e cai fora. Jesus não pede nada a Zaqueu. E voluntariamente ele diz: eu vou dar a metade dos meus bens e restituir quadruplicadamente a quem eu fraudei. Sabe por quê? Porque Zaqueu descobriu uma coisa mais importante e mais valiosa do que dinheiro e bens. Terceiro, preste atenção. Deus não separa o ofertante da oferta. Deus não separa o ofertante da oferta. Gênesis capítulo 4, versículo 4 e 5. O Senhor atentou para Abel e sua oferta, e o Senhor não atentou para Caim e sua oferta. Por quê, pastor? Porque Deus não separa a oferta do ofertante? Porque a oferta manifesta o meu caráter e a minha essência, em quem eu creio. Por isso que Abel deu o primeiro de tudo, e Caim deu apenas uma oferta. Então Deus olhou o coração, porque antes da oferta das mãos tem a oferta do coração. Quarto lugar, para Deus o que vale, já disse na mensagem, é a qualidade e não a quantidade. A viúva, Jesus deixa esse ensinamento. Os ricos davam muito e davam sobra.
Essa pobre viúva deu mais do que eles, porque deu tudo quanto possuía. Deus não olha a quantidade de oferta nenhuma. Deus olha a qualidade de oferta, porque Deus sabe quanto você ganha, o que é que você faz com o teu dinheiro e como você oferece a Ele. Quinto, escute isso aqui. O reino de Deus é inteiramente regido pela lei da recompensa. O reino de Deus é inteiramente regido pela lei da recompensa. Vamos à Bíblia, Marcos capítulo 4, do versículo 26 ao 28. Jesus, o reino de Deus é comparado a um homem que saiu a semear e sem saber como de noite aquela semente cresceu. Porque a terra frutifica naturalmente, primeiro a erva, depois a espiga e depois os grãos. Olha o que Jesus está ensinando. Todo o reino de Deus está baseado na lei da semeadura, na lei da recompensa. E não é só dinheiro. Você quer amor? Dê amor. Você quer paz? Dê paz. Você quer perdão? Dê perdão. Todo o reino. Agora, isso aqui é interessantíssimo. Escute isso aqui, meu irmão. O dinheiro está esperando você no lugar da sua missão. O dinheiro está esperando você no lugar da sua missão. Se você está fora da vontade de Deus, você não vai achar o dinheiro. Está chocado? Tem mais. A sua missão é o único lugar onde a tua provisão é garantida. A tua missão é o único lugar onde a tua provisão é garantida. Você está fazendo o que Deus quer que você faça? Responda para você. Agora escute isso. Oitavo lugar. O dinheiro nunca vai estar atrás, ele sempre vai estar à sua frente. Nono lugar. O dinheiro está em todo lugar que Deus te mandar. Irmãos, quem mandou o povo para o Egito? Foi Deus, a família de Jacó. Foram escravos. Como é que eles saíram do Egito? Com as riquezas do Egito. Abraão, Gênesis 12, 13, obedeceu a Deus. Fome sobre toda a terra. Abraão ficou mais rico em ouro, prata e gado. Então, meu queridão, anote isso. O dinheiro está em todo lugar que Deus te enviar. Você está no lugar que Deus quer que você esteja? E eu finalizo. Salmo 103, versículo 1 e 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. Minha casa, meu trabalho, minha empresa, meu salário, minha família, bendiga o teu santo nome. Bendiga o teu santo nome. Tudo que eu tenho, tudo que eu faço, tudo que eu sou, bendiga o teu santo nome. Bendiga o teu santo nome. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando você está dizimando, é para a glória de Deus. Quando você está ofertando, é para a glória de Deus. Você não está ofertando para agradar pastor nem homens. Você está ofertando para Deus ser exaltado e glorificado. Eu te dei aqui uma pequena noção, porque o assunto é muito grande e eu não prego apenas uma mensagem sobre isso, sobre por que eu e você, e deixa eu dizer uma outra coisa para o povo de Deus da DEVEC, que já sabe. Você sabe por que muita gente tem dificuldade da dízimo e oferta? Pastor não ensina e pastor não dá exemplo. Não é vocês não, é quem tem o microfone.
Não vejo nunca esse cara dar oferta. Por isso que na DEVEC, todo pastor não dá dízimo em tesouraria. O pastor dá dízimo aqui na frente como eu. Para todo mundo ver. Porque você tem que imitar a fé do pastor. Se o pastor não tem fé para dizimar e ofertar, como é que você vai ofertar? Como é que vai ser isso? Então aqui na DEVEC, tudo que é pastor sabe, não fale de oferta. Se você não vai dar uma oferta, te vira nos 30. Antes de subir no púlpito, pede emprestado para depois pagar. Porque nós somos exemplo. Então você não está numa igreja de hipócritas fariseus. E quem não é dizimista fiel não é pastor da DEVEC. E se eu descobrir, eu chamo o cara. Qual é o problema que está acontecendo com a sua vida, meu amigo? Sai da igreja. Eu tiro ele da igreja. Senta aí para aprender. Que pastor somos nós que falamos com o povo e não participamos de nada? Uma outra questão sobre o tempo. Escute. Estamos vivendo tempos difíceis. Como diz 2 Timóteo, capítulo 3. Se protege baleia. Se protege mosquito. Se protege cachorro. Se protege bicho do mato. Se protege mata. Mas falam em aborto na maior cara de pau, a coisificação da vida, como se o ser humano fosse uma coisa como outra coisa qualquer. É difícil manter casamento, é difícil criar filhos, é difícil manter a fé. Estamos vivendo tempos difíceis, irmãos. Tempo de injustiça, de maldade, de perversidade. Se mata ser humano como se estivesse matando um mosquito. O que é que você está fazendo com o seu tempo? O tempo não é igual. Nós saímos da era analógica para digital e agora nós estamos entrando na inteligência. Há uma inteligência artificial que está sendo construída. O tempo não é igual, meu irmãozão. Olha a igreja. A igreja, ela não abre mão para pecado. Pecado na Bíblia é aqui, na China, na Europa, em qualquer lugar. Mas a igreja se contextualiza. Sabe como é que era a minha época? Ah, você não sabe. Era banco sem encosto. Ventilador sem hélice. E olha o som. Pastor! Estamos aqui na Assembleia de Deus. O som era assim. Eu peguei, muita gente aqui não sabe nem o que é isso. Retroprojetor. Não sabe nem o que é. Sabe como é que se colocava? O hino? É um aparelho que você botava um tipo de quase plástico, escrito com hidrocor, para a letra sair. Não tinha esse negócio todo bonito que tem aqui, não. Ar-condicionado. Você está de brincadeira. A igreja com ar-condicionado. Não tem esse negócio, irmão. Olha como é que a igreja se contextualizou. Na minha época, terno fazia parte da santidade do pastor. Pastor não podia pregar sem terno. Olha como é que a igreja se contextualizou. É tênis. Aí, olha como é que eu estou. Moderninho. Sou da bleia, olha como é que eu estou. É assim que eu prego na minha igreja. Porque o tempo não é igual. Antigamente os filhos sentavam na mesa e ouviam sempre o pai. Os filhos hoje passam mais tempo com os outros do que com você. Então requer um cuidado dobrado. Se você tem criança e adolescente nesse tempo que estamos vivendo. O que é que você está fazendo com o seu tempo? Se eu ficar só na pergunta e não te ajudar, eu não estaria dando para você uma palavra para você aplicar daquela porta para fora. Então, eu vou te dar algumas dicas do que você tem que fazer com o seu tempo. Eu vou te dar uma dica para você. Primeiro, Efésios 5,16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Isso é, não jogue tempo fora.
Quanto tempo tu passa na internet? Você sabia que foi feita uma pesquisa que no Brasil se utiliza dos 365 dias no ano, tem gente que utiliza 112 dias do seu tempo olhando o Zap, YouTuber, Instagram. Eu vou dar um dado para você ter uma ideia do que é isso. Quem é viciado em cocaína para ter uma crise de abstinência, isso é. Quando é que um viciado em cocaína tem uma crise de abstinência? 72 horas sem usar cocaína. Um viciado em cocaína tem uma crise de abstinência com 72 horas se ele não usar. Você sabe quanto é o tempo da crise de abstinência quem é viciado em tablets e equipamentos eletrônicos? 3 horas. Você já parou para pensar? Eu vou dizer uma palavra aqui para te chocar, dos especialistas. Está sendo criada uma geração de doentes mentais com problemas cognitivos e problemas emocionais sérios e uma geração que não sabe resolver problemas fáceis. Ah, você entregou um celular na mão do teu filho para ele não te perturbar. Porque ele tem 4, 5 anos de idade. Você não sabe a covardia que tu está fazendo. Você sabia que a Suécia voltou a cadernos, a escrita e afastou toda a tecnologia da mão de crianças? O mal e o poder dos eletrônicos na mente de uma criança, na vista de uma criança. Nós estamos tendo uma geração de crianças extremamente ansiosas e depressivas. Crianças irritadiças. Crianças que têm dificuldade de aprendizado. Isso, meu irmão. Deixa na mão dos fedelhos. Os especialistas dizem que uma criança até 6 anos de idade não podia jamais estar com um tablet ou um celular na mão. Até 6 anos de idade. E depois daí, com tempo controlado e reduzido. Eu tenho meu filho Silas, que é pastor, aqui pertinho de vocês. Eu tenho a minha neta, filha dele de 16 anos, e o garoto de 12 anos. Você pode. Meu filho tem tempo controlado para eles usarem a internet. E sabe tudo o que eles estão fazendo. Depois daquilo acabou. Quer usar o tempo? Acabou. Não tem mamãe me chora. Não tem conversa fiada. Os pais hoje querem agradar os filhos, entregando um instrumento que está deturpando toda a área do aprendizado de crianças e adolescentes. Eu não estou dizendo que nós vamos fazer a fogueira para queimar celular. Ah, diabo. Ah, demônio. Traga aqui que nós vamos queimar tudo. Não estou falando disso não, meu irmão. Mas como é que você está usando isso? Quanto tempo você passa nessa jossa e você ora, lê a Bíblia? É só uma perguntinha. Eu me lembro que chegou uma irmã para mim, também no culto da Vitória, rapaz, tem tantas, são 22 anos de culto de Vitória. Chegou uma irmã para mim e disse: pastor, eu não sei, tem um demônio, um gafanhoto, um migrador, cortador, sei lá que tralha é. Tem um diabo comendo minhas finanças, tem um capeta do inferno. Rapaz, na hora me deu assim. Eu não pergunto esses troços, mas na hora disse assim: minha irmã, posso lhe fazer uma pergunta? A senhora tem cartão de crédito? Ai, pastor, é o que está me salvando. Eu falei para ela: eu já descobri o gafanhoto que está na tua vida. Só que esse demônio não expulsa, esse demônio amarrota, quebra. Como é que a senhora está usando um cartão pagando 12%, 13% de juro e está toda encalacrada? As pessoas fazem da realidade da sua vida. Deixa eu falar uma outra coisa que é importante falar. Está aqui a minha esposa. Pregar diante da mulher é fogo. Que ela está dizendo assim:
Quem não te conhece é que te compra. Hã? Eu estou aqui diante dela. Eu, se sentir alguma dor, alguma coisa fora do normal, eu, sozinho, não preciso nem dela. Médico, hospital. Se alguma dor, alguma coisa contínua que não é o normal, eu vou correr. Vou para o médico. O cara está sentindo uma dor em alguma área do corpo. 1 mês, 2 meses, 3 meses, e não procura médico. Quando vai descobrir, o cara diz, não está mais tempo. Se você viesse aqui no início, dava para resolver o problema. Quer fugir da realidade? Rapaz, está com medo do médico? Com medo do doutor? Medo de injeção é quando a gente é criança, como eu tinha horror à injeção. Pavor à injeção. Injeção para mim era Satanás. Como é que você sente alguma coisa fora do normal e não busca ajuda? Não estou sentindo nada, aleluia, estou curado. Estou curado, em nome de Jesus eu estou curado. Estou curado, aleluia, estou curado, estou curado. Depois as coisas acontecem. Hã? Aí é Deus, ou é o diabo, é o Senhor queria levá-lo. O Senhor diz assim, eu não queria levar não. Por mim ele vivia mais uns 20 anos. Eu não acredito em fatalismo. Não, já está determinado. Não, meu filho. Tem muita coisa na história que você antecipa ou prolonga.